Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle e, nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Vocês estão vendo meu nariz arrebentado? Eu sei que ninguém vai acreditar, mas caí de skate. Tá aí. Não é foto de Halloween. Só para mostrar que a coisa mais segura que eu faço são opções. Mas vamos seguir em frente. Sei que meu último vídeo foi grande, mas estão de parabéns a todos aqueles que viram tudo. Meus parabéns. Sei de muita gente que respeita e que viu ele todinho, o que já me deixou bastante feliz. Tá? Mas a minha pretensão é fazer vídeos curtos e focados, especialmente depois que eu terminar a sequência de grandes influências. Eu falei que tinha sido uma análise completa e definitiva do pozinho. Mas aí veio pedidos, então eu quero que todos sempre se sintam à vontade de fazer pedidos. Leandro, eu queria que você fizesse uma análise assim, assado, o que é melhor isso, o que é melhor aquilo, aborda tal tema. Pode perguntar. Se eu tiver as ferramentas na minha mão capazes, né, de fazer as análises, os cálculos, com certeza eu vou querer fazer. Então foi o que aconteceu. Pediram para eu fazer uma análise do BOVA11, porque quando eu fiz a análise do pozinho, eu fiz da Petrobras, que é a ação hoje que é mais líquida, todo mundo está cansado de saber, mas muita gente compra o pozinho do BOVA11 todo mês para fazer hedge, tá? Assim, eu vou me manifestar, mas eu vou me manifestar com base em um raciocínio, em uma demonstração, em uma evidenciação, porque é possível que você, com os mesmos dados na qual eu vou me basear, até conclua diferente. O fato de emitir uma opinião não significa que ela tem que ser absoluta, que a sua opinião tem que ser a mesma, sabe? Ou seja, eu quero te dar todos os elementos de convicção para que você chegue à própria conclusão. Tá? E, inicialmente, eu vou trazer uma base conceitual, que eu considero uma das bases mais importantes nessa sua caminhada de tomar boas decisões e conseguir enxergar curvas de payoff que, de fato, são vencedoras. Tá bom? Então, essa é a pauta de hoje. Vamos chamar a vinheta e vamos começar. Vamos lá começar, e eu quero, nesse momento, lançar um primeiro desafio para vocês, que é chegar até o terceiro slide. Nós temos esse primeiro slide, nós temos o segundo slide, te desafio chegar até o terceiro slide. E você vai descobrir por quê. Olha só o que tem no segundo slide. Ele tem uma forma. Cara, muitas vezes a gente acredita mais nas pessoas do que nelas próprias acreditam nelas. Tá? Nada que eu vou demonstrar aqui nesses vídeos vai exigir uma matemática superior ao segundo grau. Leandro, eu não tenho segundo grau. Cara, então dá uma estudada lá, pega livro. E se mesmo assim tiver complicado para você, cara, entenda o sentido, tenha um conhecimento intuitivo, então, do que está rolando. Essa fórmula que está aí vai ser talvez a principal e mais importante fórmula na qual eu vou estar trazendo nos meus vídeos, porque ele é um grande estimador estatístico. Valor esperado ou esperança matemática. O que é essa coisa esquisitérrima aí? O E significa esperança, esperado, expectativa. A gente, quando vai tomar uma decisão de investimento, a gente quer saber qual é o valor, a expectativa daquela decisão. Qual na média, o valor que aquela decisão vai trazer para você. Ou seja, se você conquistar uma quantidade grande de ocorrências, a longo prazo, qual é o ganho médio que você vai ter? A gente vai entrar nisso bastante. Então, está apenas dizendo isso. Entre parênteses, qual é a variável que a gente está medindo? A gente pode estar
colocando aí o valor de uma ação, o valor de uma opção, uma situação da sua vida. O que é esse símbolo esquisitérrimo que é um outro depois do igual? Significa somatório. Ele apenas está dizendo que vão ter N somas, aonde o P é a probabilidade, esse ponto aqui, na verdade, é vezes. Onde tem ponto é vezes. P vezes X. Ou seja, você vai pegar a probabilidade de algo acontecer, o valor daquilo acontecer e vai multiplicar. E depois vai somar a probabilidade de um outro evento P2 acontecer, vezes o valor desse 2 acontecer e somar. Isso pode ir até N, mas o nosso N vai ser sempre 2 em geral. Eventualmente pode ser até mais, mas normalmente ele vai ter até o N igual a 2. Então vai ser probabilidade de você ganhar, vezes quanto você ganha, menos a probabilidade de você perder, vezes o quanto você vai perder. É isso que quer dizer essa fórmula. Então, não tenha medo de fórmulas. Tá? Se você tiver medo de fórmula, de gráfico e sair correndo, cara, você vai ficar limitado. Afinal, você quer até quando você quer viver só de call? Tá? Eu estou te mostrando uma forma de você ter uma base. Claro que são tudo modelos, são tudo aproximações, mas elas têm uma base matemática. É muito melhor do que você tomar uma decisão baseada no achismo de alguma coisa assim, tá bom? Então, não tenha medo de fórmulas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de algo muito interessante que pode acontecer. Vamos supor que haja uma questão, uma prova na qual existem 4 possibilidades diferentes. Vocês vão entender agora o poder que é de você ter uma estimativa pontual. Você, quando for responder essa questão, tem 4 possibilidades, são 4 hipóteses de resposta, das quais, claro, apenas uma está correta. Se o aluno responder corretamente, ele ganha 9 pontos, e se ele responder incorretamente, ele perde 3 pontos, ou seja, são retirados dele 3 pontos. É como se fosse, muitas vezes, uma curva de payoff que você tem ali. Né? O que acontece se você acertar? Você ganha 9 pontos. O que acontece quando você errar? Você perde 3 pontos, ou perde R$ 3, ou algo assim. Então, se o aluno lá chegar e responder ao acaso, quantos pontos ele deve, em média, obter? Se você quiser realmente encarar isso como um desafio, pausa o vídeo e tenta pensar. Tá? Tenta pensar. Se o aluno chegar lá e chutar, não só um aluno, né, 100 alunos, 1000 alunos pegam essa questão e saem chutando, chutando, chutando. Quantos pontos, em média, o pessoal chutando deve obter? Pausa o vídeo. E a resposta, primeiro você vai ter que fazer aquela formulinha. Você vai botar de um lado qual é a probabilidade dele errar. Ora, a probabilidade dele errar são 3 erradas e uma certa. Então, a probabilidade dele errar é 3 em 4. E a probabilidade dele acertar é 1 em 4. Só que no caso aqui, na probabilidade de 3/4, ele vai perder 3 pontos. E a probabilidade dele acertar, ele vai ganhar 1/4. Muito bem, qual é o resultado disso? Você faz a continha, ou seja, se o aluno responder ao acaso, a pontuação, o valor esperado é 0. E é por isso que quando eles formataram essa prova, eles deram esse balanço entre os acertos e erros. Claro que vai ter pessoas que vão acertar chutando, mas também vão ter muitas que vão errar chutando. Na média, não vai ter influência na nota. E, de fato, somente aqueles que acertarem, aquelas pessoas que souberem, são aquelas que vão acertar. Entendeu o poder disso? Como é incrível isso? Isso funciona. É aplicado em concurso, é aplicado em grandes estatísticas. E a gente pode trazer esse conceito para as nossas análises. E é isso que eu vou fazer.
né? Então, eu vou começar fazendo uma estimativa pelo Black Insurance. Olha só. Vou pegar o BOVA T750. Eu li isso ontem. Vou pegar uma put no strike 75, taxa de juros 13,15 e volatilidade 37,77. Muito bem. Então, o que eu faço? Eu vou lá e busco a put delta 1. Vamos ver como é que está a put delta 1. Então, o preço do ativo, ou seja, do BOVA, ontem estava 97,16 a meio-dia, e nós estávamos a 30 dias úteis do fechamento dessa série, e o prêmio, o valor que você vai estar pagando ali é 0,07. Muito bem. Vamos agora botar no dia seguinte, que não é no dia seguinte, é na segunda-feira seguinte, porque isso foi numa sexta. Aí no fim de semana acontece algo apocalíptico, alguém estoura uma bomba, a Rússia manda uma bomba atômica, descobre que os Estados Unidos não tem como pagar sua dívida, qualquer coisa assim. É possível que já no dia seguinte, a 29 dias úteis, o prêmio já tem uma explosão a 3,27. Ou seja, esse seria o valor do prêmio caso a sua put exatamente começasse a entrar no dinheiro aos 75, que é o strike dela. Mas nós queremos ir até muito mais do que isso. Nós queremos ir até o preço mínimo do Corona Crash, mínimo do mínimo, que foi alcançado no dia 19 de março de 2020. Naquele momento, o BOVA 11 chegou a 59,10. E vamos supor, então, que na segunda-feira haja o apocalipse e ele alcança, então, 59,10 no índice. Nesse momento, aquela put que você comprou estaria valendo 14,91, hein? Uau! Que top, hein? Parece que funcionou. A gente tem que refletir que funcionaria muito bem se todo mês tivesse apocalipse. A questão não é todo mês que tem apocalipse. E você vai estar todo mês apostando, apostando, apostando. Será que todas essas apostas mensais, no final, serão menores do que você vai ganhar quando chegar o apocalipse? Essa que é a grande análise. A probabilidade no dia seguinte, útil seguinte, a put ficar ITM é 2% somente. Mas a probabilidade, segundo Black Scholes, de alcançar o 59,10 é 0,005 percentual. Se a gente for colocar isso visualmente, é como se estivesse aqui. Nós temos aqui o BOVA 97,16. Você comprou, então, um pozinho delta 1 a 75, e você tem aquela referência de 59,10, que é o mínimo que teve no Corona Crash. Assim como a gente fez na outra análise, a gente tem que entender que, a partir do momento que o BOVA ultrapassa esse limite aqui, a gente pode considerar, então, que ele vai ficar em um desse range que está aqui. E é mais... Leandro, se ele voltar? Se ele voltar para cá, então já não faz parte mais da análise. Vai virar pó. Então, a gente vai supor que, a partir do momento que ele atravessa, e quando ele atravessa aqui, ele pode ficar 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 aqui, e até vir para cá. Né? Mas o que é mais provável? O mais provável é que ele vai ficar aqui perto do 75. Porque a probabilidade, isso aqui é uma cauda de uma distribuição log normal. Ela não vai ser uma reta, muito menos seria assim. Ela vai ser uma cauda que vai caindo rapidamente a zero a partir do momento. Então, a chance de cair, de chegar a 59,10 é uma chance muito, muito pequena.
E provavelmente, a partir do momento que ele ultrapasse o 75, ele vai ficar bem pertinho daqui. Então, como é que a gente calcula a expectativa pontual de aonde ficaria a partir do momento que ele atravessa o 75 aqui? Ora, quando a gente quer saber uma média, uma estimativa pontual de média, a gente tem que, por definição, o que é a média? A média é o ponto na qual, em uma direção, tem 50% de probabilidade dela caminhar, e do outro lado, ela também tem 50%, e ela está no meio. Então, a expectativa melhor que a gente pode ter de onde pararia o BOV a partir do momento que ele atravessou o 75 é pela metade da probabilidade. Ou seja, teria que somar os dois e dividir por 2. Mas como essa probabilidade aqui ela é muito irrisória, é basicamente a gente pegar essa probabilidade e dividir por 2. E a gente, então, chegaria a 73,61. É interessante você perceber que, quando a gente fez a análise da Petrobras, ela desceu muito mais do que está aqui. Claro, porque o índice é o índice. Uma coisa é ter um crash numa ação. Ela tem uma capacidade de cair muito maior. Aqui, no caso do Bovespa, não. Você vê que nem chegou. A queda aqui foi um percentual bem menor. O fato é que, quando na expectativa ela alcançasse 73,61, a gente então teria um prêmio que alcançaria 3,90, ou seja, 55 vezes. Então, pelo Black-Scholes, o que ele está dizendo para a gente? A partir do momento que você compra uma put delta 1 e o mercado cai abaixo dessa put, você, em média, vai ter um ganho que é 50 vezes mais, o que é um ganho bastante considerável. Mas a gente tem que agora ver se esse ganho de 55 vezes mais paga todas as puts que a gente até hoje comprou. A gente, então, vai usar aquela planilhazinha que eu mostrei para vocês. A gente vai multiplicar a probabilidade de você ganhar vezes o valor que você vai ganhar, que é 55 vezes 100, porque você vai estar aqui nesse exemplo todo mês colocando R$ 100, vezes a probabilidade de você perder. Olha só a diferença. Olha só como a diferença é muito grande. Aí você vai dizer, não, Leandro, mas eu quero que você faça a conta no 59,10. Porque no 59,10, vamos voltar aqui lá, na outra tela, seria 14,91. Então, seria 212 vezes mais. Cara, se eu fizer isso aqui, vai dar muito irrisório, porque essa probabilidade aqui ela é muito, muito irrisória. Então, confie em mim. A melhor estatística para você saber tudo dando certo, o melhor cenário possível, a partir do momento que o mercado cai abaixo da sua put, usando o Black-Scholes, vai ser 55 vezes, ou seja, e em média você vai estar perdendo metade de toda aquela grana que você botou durante anos e anos. Tá? Então, pelo Black-Scholes, não compensa, definitivamente não tem nem discussão. Mas eu tenho algo que eu preciso reconhecer e algo que nós vamos estudar ainda aqui no Rocha Opções, que é o risco de cauda. Apesar de eu sempre defender o Black-Scholes, eu sei que ele não é preciso, especialmente na região de cauda. Então, na região de cauda, ele não é muito preciso. E isso é muito bom para a gente em relação à maioria das situações, porque a gente vai ter muito mais chance do que os compradores na hora de acertar aqui, esse miolo aqui, tá? Mas o risco de cauda é difícil da gente mensurar, né? Porque o risco de cauda entra o que eu chamo do imponderável. Acontecer situações políticas, de guerra, da humanidade, que são extremamente difíceis de você calcular e prever, como foi a pandemia, que acontece a cada 100 anos e tal. Tudo isso é muito
complexo de você entender e prever, tá? E é isso que o pessoal que defende o pozinho vai alegar. Vai alegar que vai acontecer muito mais. Então eu vou embarcar, eu vou trazer, então, esse raciocínio de quem defende o pozinho, que dizem que o pessoal que fez um Black and Scholes quebrou, realmente quebrou, né? Mas não existe nada melhor hoje do que o Black and Scholes para você prever situações. Mas vamos lá, vamos entrar então. Eu não vou nem chamar estimativa fora do Black and Scholes, eu vou chamar chute fora do Black and Scholes. Então, eu vou usar uma propriedade da probabilidade, que a partir do momento que você tem eventos que são mutuamente exclusivos, é quando você fala, ó, vai acontecer o apocalipse ou em janeiro, ou em fevereiro, ou em março, ou em abril, ou aí assim vai. Então, você pode somar cada uma dessas pequenas probabilidades, ou você pode pegar a probabilidade de certeza de acontecer e dividir pela quantidade de meses até, de fato, aquilo acontecer. Ou seja, então, vamos explicar isso melhor. A premissa, vamos partir da premissa. Então, quando você assume uma premissa, você não tem o objetivo de provar essa premissa. O raciocínio lógico, ele parte de uma premissa. E se o raciocínio lógico ele for lógico, todos os encadeamentos eles têm que ser consequências do que vem antes. Por exemplo, ora, se A está contido em B e B está contido em C, então, logicamente, o A está contido em C. Então, esse é um raciocínio lógico. Mas você tem que partir de um ponto de partida, e esse ponto de partida é esse chute aí, que corre um apocalipse a cada 10 anos. O intervalo de tempo entre a crise do subprime, que foi em 2008, e a pandemia, foram 12 anos. Eu vou botar aqui, então tudo que eu estiver fazendo aqui, eu vou botar dentro de uma perspectiva conservadora. Ou seja, ocorre um apocalipse a cada 10 anos. Vamos seguir. Ora, se em 10 anos, ou seja, 120 meses, a probabilidade é 100% de ocorrer esse apocalipse, em um mês a probabilidade é 0,83%. Se fosse o dobro a cada 20 anos, a probabilidade seria 0,4 e assim por diante. Então, é uma coisa meio chutada aí. Tá? Mas vamos supor, dentro de uma perspectiva extremamente pessimista, que vai acontecer algo muito sério. Nessas guerrinhas, guerra sempre tem, né? Guerra sempre houve, né? A não ser que seja uma guerra nuclear, uma dimensão muito absurda, mas uma coisa realmente mais séria. Aí, nesse caso, vamos pegar lá o BOVA, lá na mínima da mínima da mínima, que é 14,91. Lembrando que a gente comprou o BOVA a 0,07. Então, a gente teria uma valorização de 0,07 até 14,91. Vamos lá. Aí a gente bota aqui. Aí você vê a probabilidade. Como aquele 0,83 que a gente vai trazer para cá e vai multiplicar por 212 vezes a mais. Enquanto você está lá, todo mês, botando seus R$ 100, uma probabilidade maior de você perder. Então, quando você olha para essa curva aqui, quem defende o pozinho já vai começar a soltar fogos, né? Mas sempre que a gente faz uma análise, a gente bota essa matemática, a gente tem que ter a capacidade de se distanciar e ver se isso faz sentido. Então, olhando para essa comparação aqui da expectativa, ou seja, você vai ter uma expectativa de ganhar R$ 76 em cima daqueles R$ 100 que todo mês você está colocando, vamos dizer assim. Esse 0,83 ele está razoável? Está razoável, afinal, todo mês, em 10 anos, acontece o apocalipse. Ok. Esse valor de 212, na verdade, a gente está supondo que ele chegou aos 53,90, que é o mínimo do mínimo lá em 2020. Mas em que preço a gente chegaria no 0 a 0?
né? Porque você botou no strike 75, o Bova foi caindo, passou 75, 70, 65, 60. Em que momento na queda do Bova ficaria indiferente? Eu fiz essa conta. Ou seja, se ele chegasse até 65,15, em vez de chegar no 59 lá, já seria indiferente você todo mês ficar botando aquela putzinha de Bova. E será que ele realmente iria a 59 ou pararia em 66,15? Ou pararia em 66,9? Ou pararia em 70? Ou talvez nunca chegasse no seu strike? Mas aí vem um argumento que ele é muito poderoso. E a inflação? A inflação entre março de 2020 e junho de 2022 foi de 20,788. Então, na verdade, a queda, se fosse no mesmo patamar da pandemia, seria 71,38. Olha só. Ou seja, seria antes de se tornar indiferente. Porque a partir desses 65,15 começaria a dar lucro. Que é isso aqui. A gente pode fazer mais ou menos uma barrinha dessa. Está aqui o Bova no 97,16. Ele vai caindo, ele vai caindo, ele vai caindo, ele vai caindo, ele vai caindo. Chegou o patamar que foi do Corona Crash, ainda estando dentro do vermelho. Aí ele iria caindo, iria caindo, iria caindo, até chegar no 65,15. Tá? Mas aí mas ele podia cair mais. Cara, aí a gente entra no terreno de você quer que as coisas aconteçam do jeito que você quer. Né? Você quer que aconteça uma coisa pior do que as pessoas ficarem em casa achando que o mundo vai acabar. Todo dia aqui, às 18 horas da tarde, tinha uma Ave Maria, todo mundo rezando na varanda, achando que as pessoas todas iam... Ninguém sabia o futuro. Não tem coisa mais terrível para a Bolsa do que ela não saber o futuro. Ela prefere saber notícia ruim do que não saber nada. Então, a gente não sabia se um dia a gente ia ter cura, se ia ter vacina, se a gente ia sobreviver. Algo pior do que isso, eu não acredito. Aí vai entrar a crença de cada um. Você pode pegar tudo isso que eu estou mostrando e falar, não, Leandro, eu acho que é capaz de chegar a 10. Cara, para a Bolsa chegar a 10. Enfim, aí a gente vai entrar numa discussão que não é mais científica. Na verdade, eu já saí um pouco da ciência quando eu saí do Black-Scholes, mas eu quis dar um pouco, apesar de eu ainda continuar dando uma roupagem ainda científica, mas chega um ponto que a coisa fica fora do razoável e eu tenho que me manifestar dentro de algo que seja o razoável. Tá? Qualquer ponto de vista que você colocar aqui, se você aplicasse R$100 e recebesse 1% ao mês, que é a nossa situação atual, você ainda ganharia mais de R$21 mil. Ganharia 23.330. Então, em qualquer ponto de vista que você olhar isso aqui, você vai ver que as chances não estão a seu favor. Tá? Para que ficasse a seu favor, eu esperava, sinceramente, quando fiz essa conta, eu esperava que o lado de ganhar ele teria que ser 10, 100 até 1.000 vezes mais. Sabe? Mas realmente está muito próximo. E a partir do momento que você considera ou a inflação ou o custo de oportunidade, você vê que matematicamente não faz sentido. E como eu falei, não só matematicamente, eu acho que quando há uma divergência de opiniões, a gente precisa ver o mundo real. A gente precisa ver a prática. E na prática, o que tem rolado na prática? Tem algum fundo que apostou nisso e foi vencedor? Se alguém chegar aqui e apresentar e comprovar qualquer fundo que tenha usado essa estratégia e num crash ela tenha recuperado tudo de custo que ela aplicou, investiu nisso,
e deu resultado, a gente pode até reavaliar. Mas a gente tem o Davi Almeida, que já fez esse tipo de análise. Não existe nada na história do mercado, na realidade prática de fundos, na qual isso foi bem sucedido. Sabe? Então, a gente tem a teoria, a gente tem a prática, e você toma a decisão de qual caminho você quer seguir. Porque a gente também chega num terreno muito de ideologia também. Né? Por exemplo, quais são as suas chances na loteria? A chance de você ganhar sozinho na Mega Sena é 0,0001997%. Então, quando você multiplica, vamos supor que você ganhou o prêmio sozinho lá de 50 milhões. Olha a diferença. Então, entre você jogar na loteria e comprar pozinho, eu prefiro que você compre pozinho de put. Pelo menos tem uma pequena chance de você recuperar uma parte daquilo que você botou lá. Agora, eu nunca comprei um bilhete, pelo menos até chegar depois da minha vida adulta, eu nunca comprei mais um bilhete de loteria. E eu já falei que eu já tive uma loteria e tal. Cara, a chance é irrisória, sabe? Meu pai joga a vida inteira na loteria. A vida inteira ele jogou na loteria, jogou. E sempre me prometendo me dar um apartamento, me dar um carro. Eu acho isso muito bacana, muito legal, mas eu nunca contei com isso. Então, nunca conte que você também vai ganhar comprando uma put do Bova. Mas, mesmo assim, você tem muito mais chance comprando put do Bova. Então, se você joga na Mega Sena, aí sim eu acho que faz sentido você comprar put do Bova. Né? Sabe qual prêmio deveria ser a loteria para compensar você comprar um jogo que é 4,50 o jogo? Então, é a perda, né? É 4,50. Você deveria ganhar um prêmio de 22 bilhões e meio. 22 bilhões e meio tinha que dar a Mega Sena para você ter uma boa relação risco-retorno que pelo menos empatasse. Pelo menos empatasse, tá? Então, é por isso que a gente chega em um momento, cara, você que sabe. Se você gosta de emoção, você gosta de cassino, você gosta de apostar, é aquilo que eu sempre defendo. Né, que eu e Davi estamos juntos nessa. Nós queremos ser o cassino. Nós não queremos ser o apostador. Essa é a filosofia, essa é a pegada, tá bom? Então, esse é o parecer que eu vou dar. A estratégia do pozinho serve para se proteger das grandes quedas. Para aportes mensais de compra de put Bova 11 no Delta 1, negativo, foi testado e não aprovado. É insustentável, não compensa o custo de oportunidade daquele capital que você está colocando ali. Tá bom? A recomendação que eu faço é não compre o pozinho todo mês como hedge. Compre como você compraria um bilhete da loteria na Mega Sena. Se você curtir isso, se isso te fizer muito bem, porque você está pagando por alguma coisa, por um sentimento de tranquilidade, de ganhar alguma coisa quando cair, ok. Mas saiba que você vai botar muito mais do que vai recuperar, tá bom? Estude, para não precisar ninguém te dizer isso. Eu acho que essa convicção ela seria muito melhor se você a tivesse, não eu ter, né? Que você tenha essa convicção, né? Que você saiba, né? Uma coisa que eu aprendi durante a minha vida, eu fiz muita coisa errada na minha vida, e tudo assim que eu tenho mais convicção hoje de fazer o certo foi de situações que eu fiz errado. Aí levei na cabeça e hoje eu não faço porque é o bonitinho a ser feito, eu faço porque eu sei que está alinhado com as leis do universo. Eu sei que se eu for contra elas, eu vou levar pau na minha cabeça. Então, quanto mais conhecimento, mais discernimento você alcança, mais consciência do que você está fazendo. Tá? E aprenda a fazer hedge de verdade. Tá? Eu costumo dizer que tem dois tipos de hedge. O hedge no ativo, que na verdade a gente está falando de manejo. É muito importante você aprender a manejar. E manejar não é comprar put, pelo amor de Deus, tá?
Tem lá no Invest TV milhões de vídeos lá sobre manejo. E com certeza o mais fascinante de todos, o que justifica você aprender as gregas, é você aprender a redear no portfólio. Cara, isso é incrível. Foi graças a isso que o meu assessor falou que eu tive um retorno no mês passado maior que todos os investidores profissionais que ele conhece. Porque eu aprendi a redear no portfólio, mas vamos chegar lá. Eu sei que está todo mundo pedindo isso, mais um passo de cada vez. Eu não quero deixá-los empolgados com uma técnica na qual vocês não tenham controle e sabem o que estejam fazendo, tá bom? E as opções longas do Mirage Sul? O Mirage Sul ele tem todo o manejo em relação às puts longas, que são muito interessantes e que agora, então, vou deixar esse gostinho para você, para a gente estar vendo isso no próximo vídeo do grande mestre dos derivativos. Agora vai ser o vídeo dele, que a gente vai fazer muitas reflexões da forma toda especial que ele tem de operar, que é uma escola europeia, bem diferente da escola americana, que é a escola que eu sigo, que é a escola que Invest TV também segue, tá bom? Então, com certeza, é imperdível nosso próximo vídeo do Grande Mestre Sul. Então, prazer enorme de ter estado aqui com vocês. Espero que isso tenha contribuído para as operações de vocês, para você entender como é que funciona esses movimentos, a mecânica e como colocar as chances ao favor de vocês, tá bom? Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor.